Bom dia! Estamos aqui hoje, quarta-feira, mais um dia de muito conhecimento com a minha querida amiga, professora Meire. Eu fiz um curso com ela de especialização em harmonização orofacial em São Paulo. E aí, a partir desse momento que a gente se conheceu, ela me encantou. Fiquei assim muito feliz por um curso tão didático, tão prático, e aí nós estreitamos essa relação. Toda vez que ela vem para São Paulo, eu ajudo a promover o curso dela aqui na Seven, né, que fica na Aclimação em São Paulo. E aí nessa quarentena que nos separou, a gente começou a promover as lives. Então, professora Meire, se você já estiver aí, pode mandar o convite para participar. E quem está aqui assistindo, gente, se vocês quiserem participar, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas, enfim, fiquem à vontade. Professora Meire é muito querida, já adicionei ela aqui, estou esperando ela entrar. Hoje nós temos vários temas. Oi, Pro! Olá, Bom dia! bom dia. Estou aqui organizando meu cantinho aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, meninas. Que bom. Tô fixando aqui. Me conta como é que você tá aí na Bolívia. Já angustiado, querendo ir embora para casa. Ah, é complicado, né? Quando fecha a fronteira e você não está no seu espaço, você se sente assim, meio que fora da casinha. Mas tá bem, aqui tá tranquilo. Em relação ao Brasil, tá bem tranquilo. Essa questão da pandemia em si, né? Eu me sinto bem segura em relação à pandemia, eles estenderam, né, as ações de quarentena, então eu acredito que isso, por mais complicado que seja, é ainda a melhor opção. Então, eu estou confortável quanto a isso. E é isso, esperando. Realmente é um vírus muito violento, né? É um vírus muito violento e que a gente ainda não sabe exatamente como cuidar, como tratar. Bem, É, são suposições, né? Por mais que existam estudos, por mais que a ciência esteja aí muito afinco para tentar entender melhor dele, ainda tem muitas dúvidas, né? No começo não contaminava crianças, hoje nós já temos óbitos de criança, né? No início o discurso era são pessoas de risco, hoje já a gente vê que não, são pessoas jovens morrendo, né? E a gente, então, a cada momento você vai descobrindo coisas novas. Então, não dá para subestimar, né? O número de mortes é alto demais. Então, se a gente imaginar que fora essas pessoas que já morrem diariamente, né? De dengue, de infarto, você ainda ter uma carga extra nesse nível de mortes, é uma judiação. Então, a gente fica quietinho dentro de casa, conversa pela internet e tá tudo bem. Se protege, protege os que a gente ama, né? pela internet. Hoje, os profissionais de estética, que a gente está na nossa terceira edição de live, hein? Ela tá virando uma série. O pessoal fez algumas perguntas, tá? Só para a gente já direcionar, para o pessoal já ficar com a gente, mandar o aviãozinho aqui, ó, que tem embaixo da live, para os outros colegas, porque quando a gente pega ele aqui para conversa de live, é uma aula, né? E isso é. Me pediram para falar sobre skin busters para pescoço, se tem alguma coisa diferente, para a olheira, que acho que está todo Sim. mundo estressado, ninguém, apesar de dormir, ninguém ou está dormindo muito ou não está dormindo. As mesclas para melasma, tá? O cabelo na nossa última live faltou, né? Não deu tempo, tinha muitos temas. Então, pescoço, olheira, cabelo. E para você, mais algumas perguntas? As pessoas, então, as pessoas queriam.
perguntaram um pouco sobre o Sculptra, né? Depois a gente pode falar um pouquinho, que é bem legal, uma excelente opção. Mas é mais ou menos isso também, algumas dúvidas ainda. Cabelo e melasma é uma coisa que realmente incomoda muito, né? E olheiras, como olheiras incomoda. E a gente percebe justamente por conta disso. O estresse influencia muito, né? Eu falo que eu acho que por conta de não dormir direito, você muda muito sua rotina, eu tenho percebido assim, minhas olheiras também ficaram bem realçadas. E a gente pode até começar com a olheira, que é uma coisa que eu acho bem interessante, já que as pessoas têm bastante interesse, né? Porque às vezes você olha, no curso de harmonização a gente fala isso, que a olheira não é só o escurecimento da região, né? Você imagina que você tem o fato de a gente ter uma remodelação óssea com o tempo, então assim, ela vai se intensificando com a idade. Então, às vezes, você percebe, nossa, mas eu não tinha, e de repente você começa a notar. Por quê? Porque você tem uma remodelação óssea aqui. E quando isso começa a ficar aparente, que são, né, os pontos de envelhecimento, são as dicas de que você está envelhecendo, a olheira fica muito profunda. Então, você tem várias possibilidades dentro da harmonização. Aí já não seria nem só as mesclas, né? É que eu gosto de harmonização. Então, às vezes, alguns procedimentos que você faça, nem precisa preencher a olheira, você já consegue melhorar. Mas quando não é caso de harmonização, a questão, uma das questões que mais intensifica a questão da olheira é a circulação, né? Uma região muito vascularizada, e às vezes a falta de circulação nessa região aumenta muito as olheiras, aumenta muito as bolsas. Então, é um conjunto de fatores que você tem que estar trabalhando. Então, considera a olheira profunda, pigmentada ou com flacidez, né? Bom dia, Lu, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Estamos com a professora Meire, que nos abrilhanta as manhãs de quarta-feira falando sobre enzimas. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí pra gente. Vamos nesse bate-bola. E a gente começou agora a falar sobre olheiras. Então, a gente tem profunda, a minha é profunda e pigmentada. E ela tá bem relacionada a essa formação crânio, né? De ossos. Então, assim, minha mãe tem, meu irmão tem, mas é realmente mais relacionada a essa formação do crânio. E quando você fez o Skin Buster em mim, você fez na parte da olheira. E aí, o que melhora? A vascularização? Também. Então, você melhora a vascularização e aí isso você vai conseguir, dependendo, né, dessa anatomia, porque às vezes, por exemplo, a pessoa que é bem branquinha, ela pode ter vasinhos superficiais. E os vasinhos, ele pode dar a sensação de estar escuro. E, na verdade, quando a pessoa é muito branquinha, esses vasinhos nelas, eles ficam mais evidentes e isso pode escurecer um pouco. Mas se não for esse o caso, extremamente pelo fato da pessoa ser muito branquinha, você pode melhorar essa circulação. Então, você pode colocar ativos que vai melhorar a circulação, que vai melhorar a hidratação, porque aí você puxa líquido para lá, e isso vai trazer, quando vem líquido, vem tudo. Não o reticulado, né? Não reticulado. Hialurônico. O condroitin, porque ele é um anti-inflamatório, então ele melhora um pouco a questão do inchaço, né? Do edema, que às vezes a pessoa tem um inchaço muito grande. Então, o condroitin é um anti-inflamatório, ele vai ajudar. O DMAI, porque é muito interessante. Então, assim, tudo aquilo que você vai melhorar a circulação local, vai trazer nutrientes, é excelente, porque aí você consegue homogeneizar toda essa região. E se você tiver a pigmentação, aí você pode dar... Eu utilizo o tranexâmico e o vitamina C. Eu tenho utilizado... Essa semana eu comecei até a passar. Porque... Vou até ver se eu acho, tirando daqui. Eu tenho notado a minha também bem realçada. Demais. Não. Pior, cortisol. Você fica... É impressionante, né? E aí, eu tenho usado a vitamina C contra anexânico.
eu tenho passado superficial, né? Não apliquei, eu estou passando na minha olheira, nas olheiras, para dar uma clareada. Então, assim, se você for fazer a mescla, você tem que tomar muito cuidado com a aplicação em si, porque é muito sensível, uma região muito sensível, muito vascularizada, e são órgãos, né, importantes que você tem que tomar cuidado. Então, assim, as aplicações em relação à olheira têm que ser extremamente superficiais, tá? Você precisa, se você sempre orientar, né, a sua paciente a fazer a massagem, né, a drenar nessas regiãozinhas, né, a gente tem vasos linfáticos. Se você fizer a massagenzinha, você vai melhorar bastante também essa circulação, porque você vai desobstruir. Hoje, a gente pensa muito nos vasos linfáticos. Em tudo na estética. Tudo, tudo. Até um assunto que a gente pode uma hora abordar melhor. Mas tudo, os vasos linfáticos estão muito relacionados dos seus resultados. E principalmente facial. Porque se você tem obstruções, né? Se você tem um linfático congestionado, esse rostinho vai ficar sempre inchadinho, seu procedimento vai ficar sempre complicadinho. Então, assim, tudo isso está muito relacionado. É muito difícil, no meu ponto de vista, eu acho que isso é um exercício que o esteticista tem que fazer de separar as coisas, né? Não importa que você esteja fazendo né, uma olheira, uma coisa de nada. Se você não pensar nessa cliente como um todo, você nunca vai ter o seu resultado esperado. Você não vai ter, porque o nosso organismo, ele responde de todas as maneiras em conjunto. Então, a gente também tem que pensar em conjunto. Uma dúvida. Nós trabalhamos com as aplicações, no seu curso você faz, né, os skins, enfim, e você faz também a pressurizada, que é uma opção, principalmente para o profissional de estética, para o paciente que não gosta muito de agulha e tal. E até para uma opção tecnológica. Na região da olheira, você faz a enzima? Você faz a pressurizada na enzima? Não, muito arriscado. A pressurizada nessa região é muito arriscado, né? A pressão é muito grande, o espaço, né, o limite de segurança é muito pequeno. A gente tem que sempre pensar no limite de segurança. E para a pressurizada é muito pequeno. Às vezes as meninas falam, mas o que eu vou fazer? Drena, massageia, direciona esse ativo que você colocou numa região, porque está tudo muito próximo, muito vascularizado, muito próximo. Então, direciona depois o seu ativo para a região, mas nunca fazer nessa região. Na olheira, nem pensar. Nem sonho. Próximo e drenar. E drenar. Você já vai. Estão falando, olha, um microagulhamento para ajudar na permeação. Aí sim. Perfeito, né? E aí já ajuda também na flacidez, porque outro motivo de você ter uma olheira muito evidente é a flacidez, né? Porque aí você começa. E essa região, ela responde muito rápido, né? Ao estresse, à idade, ao sol, a tudo. Ela responde muito rápido. Né? Por isso que a importância do filtro solar sempre, né? Porque você realmente judia muito. O sol, ele é, acho que um dos maiores fatores de envelhecimento é o sol. Então, e ela responde muito rápido. Então, você pode já, eu gosto sempre de associar, porque assim, dificilmente você vai ter mesmo que a pessoa seja jovem, se você vai tratar essa olheira porque está escura, já previna a flacidez. Então, sempre adiciona o hialurônico, que é perfeito, um DMAI, um silício, porque aí você vai ter o estímulo de elastina, isso já vai ajudar. Então, associa sempre associa um hialurônico. Imagina sempre assim, o que a gente tem na pele? Colágeno, elastina, né? Glicosaminoglicanas. Imagina que a pele, ela é daqui até o dedão, é a mesma pele. Com estruturas diferentes, mas é a mesma. A configuração dela é a mesma. Então, sempre associe, independente da região que você vai trabalhar. Associe algumas coisas que são comuns para tudo. E tem quantidade para você fazer o skin, né? A enzima na olheira para clarear, vascularizar,
tem uma quantidade específica é por ponto? Você tem que respeitar o mesmo princípio, né? Então, é 0,1, 0,2 no máximo. Na região dos olhos, eu acho que 0,1 é o ideal, justamente por conta do seu limite de segurança, e a cada 1 centímetro. Então, não dá para você começar aqui no cantinho e... Não, faz um... Eu acho que você já deve ter visto, eu passo geralmente e vou com o dedo massageando. Bolinha. E aí eu massageio para poder justamente não ter que ficar, né, furando aquela região. Você vai massageando e você vai conduzindo o produto para o restante. Então, no máximo, sei lá, uns 2 pontinhos, 2, 3 pontos no máximo. Porque aí você com o dedo mesmo, você já vai direcionar. Então, quanto é o suficiente, né? Não é que você está fazendo de menos, é o suficiente e você está dentro da sua margem de segurança. Importante. A Pri está perguntando, tudo bem, Pri? Legal você participar aqui. A aplicação é feita semanal, doutora Meire? Então, eu gosto sempre de fazer semanal por, no mínimo, 3 semanas. Mas eu acho assim, semanal, 5 semanas. Isso para o facial sempre, 5 semanas. E aí você vai observar e, se necessário for, você continua. Caso contrário, 1 vez por mês você volta a fazer, a cada 15, 20 dias. Depende bastante da cliente. Mas é legal semanal. No caso de pigmentação, se você for fazer específico, aí você precisa estar olhando, né? Porque ela vai começar a responder a partir da segunda, terceira sessão, que vai começar a responder legal. E aí você vai ter que estar dosando para que você não clareie demais, né? Não tenha um efeito inverso. De acordo. Você deu uma sugestão de enzima para a área dos olhos, para pigmentação, né? Bem relacionada à nossa época de estresse. Pigmentação e você pôs ali um clareador e você pôs um antioxidante, que é o tranexâmico e a vitamina C. Essa mescla é a mesma que a gente usa no melasma ou difere? Não, no melasma você também vai ter as duas, porque são hoje eu acho que é as melhores. Mas você tem outros ativos que você pode estar adicionando. Eu acho que para os olhos talvez não seja interessante tanto ativos assim. Então, por conta da região ocular, veias e artérias que vão irrigar os olhos, e por menos volume que você coloque, você vai ter sempre, você tem uma circulação sistêmica aí próxima, importante. E eu acho que não é interessante você ficar mexendo demais. Então, acho que são ativos que você não vai pôr em riscos e você está numa margem de segurança legal e você vai ter resultado. Você vai ter. Quando o melasma na face, geralmente eles são mais profundos, eles são mais complicados, aí você pode adicionar outras coisas. Eu acho uma coisa interessante que eu queria, né, contar para as meninas aí, a questão da vitamina C. E a relação vitamina C e o sol, né? Por que eu defendo o filtro solar com vitamina C tranexâmico? Por quê? A vitamina C, ela está numa camada bem profunda da pele. E ela está lá necessária para tudo. E o sol atinge justamente essa camada, né? Os raios solares atingem justamente a camada profunda. Por isso que ele estimula o melasma, por isso que mancha tanto a pele. Porque ele vai lá no fundo, e é onde estão os melanócitos. E a vitamina C também está lá. E ela é destruída e degradada por conta do sol. Então, quando você faz essa composição de vitamina C com o protetor solar, você está repondo aquilo que o sol vai destruir. Ele vai chegar lá, ele vai destruir, vai diminuir, e isso vai desencadear todo um problema de flacidez. Não é só o sol não traz só a mancha, né? Ele vai... Por que dá também envelhecimento e flacidez? Porque ele destrói essa camada de vitamina C, ele degrada essa vitamina C. Então, quando você faz o protetor e usa com a vitamina, está sempre adicionando, você automaticamente está repondo aquilo que o sol vai tirar. Então, sempre usar vitamina C é bem interessante, é sempre muito bom. E você tanto pode enriquecer a sua mescla, a sua enzima, como você também pode usar tópico.
Então, a gente fala da vitamina C, tem muita gente que tem muito paciente que às vezes ele acha que a vitamina C, pelo fato dela ter uma característica ácida, ela pode manchar a pele ou ela pode induzir a pigmentação durante o dia. Então, às vezes eu até falo, às vezes na clínica, e aí a minha paciente fala: nossa, mas eu posso usar vitamina C durante o dia? Não vai manchar? E na verdade o conceito da vitamina C é o que você falou, é o antioxidante. E eu nunca tinha recebido uma informação como você apresentou agora. O sol ele vai degradar realmente a molécula da vitamina C e que ela é importante até para a formação, né, da estrutura do colágeno. E a gente repor tanto no filtro solar, tem já algumas marcas de dermocosmético que já fizeram versões de filtro solar com vitamina C. Mas também, se não tiver e para prescrever, passa a vitamina C e passa o filtro solar por cima. Eu Bom, manipulo, então, eu manipulo uma a com vitamina C e tranexame. Um filtro solar de 60 com vitamina C e tranexame. Porque eu acho que para quem tem, eu não uso esse contra tranexâmico, porque eu não tenho manchas, mas para quem trata melasma, tem esse problema com melasma, é fantástico, porque você vai prevenindo, tratando, controlando, e fica uma coisa bem interessante, muito legal, né? Aquele efeito rebote, você não tem, você consegue administrar muito bem essa questão. E como eu não tenho, eu não uso contra anexânico, mas eu uso vitamina C com o colágeno, com o protetor solar. E eu sou morena e eu não uso protetor solar, assim, tomo banho, vou dormir, antes eu passo protetor. a Porque sua pele é maravilhosa. Eu conheço a sua pele, é fantástica. Mesmo depois de 8 horas de curso, ela continua fantástica. destruída lá. Ah, muito Pronto, bom. melasma, o nosso vilão não só do verão, primavera, verão, outono, inverno. Hoje nós somos muito miscigenadas, nós vivemos num país tropical e assim, a nossa maturidade, né, as nossas pacientes de 30 a 45 anos, a queixa principal na clínica é pigmentação. Tem pergunta aqui, hein? Tem bastante pergunta sobre a quantidade de manipulação. Mas que você fala? Eu sei que os Skin Buster para melasma é o que há, é uma tendência. Como é que funciona isso? Então, ele realmente, eu gosto bastante e eu já vi muitos resultados. E você consegue clarear a mancha de espinhas, inúmeras, porque ele age inibindo o melanócito. Então, não tem erro, não tem muito erro. Porque se você pensa na fisiologia de como ele vai funcionar, no mecanismo de ação dele, ele vai lá no melanócito e vai inibir aquela hiperprodução dele, hiperpigmentação, porque ele está atacado por algum motivo, que são inúmeros, né? A gente poderia passar o dia falando tudo que pode ocasionar, mas em algum momento ele se desequilibrou. Então, geralmente, os ativos, eles mudam uma coisinha ou outra, um ativo do outro, uma via ou outra de inibição, mas todos vão tentar inibir ele de alguma maneira e acabam conseguindo. O que às vezes acontece, que já aconteceu? Você inicia uma aplicação, a pessoa fala, nossa, aumentou. Ou, nossa, mas aumentou. Por quê? Porque realmente ele vai tentar ele vai se fortalecer. Mas insista. Ele vai. Aí fala, nossa, mas tá aumentando. Insista, porque você vai inibir ele. Você vai. O tranexâmico é muito legal para isso. Muito, muito bom. Então, é insistir. É, Caso na clínica, que na indicação do Skin Buster, a minha cliente ela voltou e ela falou: nossa, pigmentou mais ainda, né? Então, essa colocação é bem interessante. E ele vai tentar reagir, ele vai tentar continuar fixando lá, porque a função é a proteção.
É proteção, então ele vai querer. Às vezes, no momento em que a gente faz, você já percebe, você acabou de fazer, a pessoa já tá, você já nota que a mancha já parece que realçou. E é muito comum elas falarem, nossa, realçou, então voltar, olha, piorou. Calma, calma, porque ele vai agir. Então, ele sempre age inibindo essa célula. A vitamina C a gente sempre coloca que também, que como antioxidante também vai agir. Então, assim, os antioxidantes são necessários. Eu acho que eu falei do magnésio da última vez. A gente não vê falar da ação do magnésio, mas ele é muito legal para clareamento. E é um antioxidante maravilhoso. Então, assim, o selênio também é muito legal. Então, coloca sempre um antioxidante, porque é necessário. Porque essa questão, essa oxidação, ela estimula também os melanócitos. Então, assim, antioxidante, a vitamina C, porque ela faz parte e ela vai auxiliar muito no processo. E sempre algum ativo que vá inibir diretamente o melanócito, que seria o tranexâmico, tem o retinóico, tem vários. E aí você pode estar adicionando um ou outro. Então, assim, uma mescla para melaço, você coloca aí uns 5 ativos brincando. E Boa. sempre observando e insistindo. Então, fecha com a cliente 5 sessões. Fecha 5. Que você vai obrigar ela a voltar mesmo que ela tenha medo. E vai dar certo. 5 sessões. E melasma semanal ou com mais intervalo? Eu faço semanal. Faço semanal. Até mesmo por conta disso, porque ele não vai ficar louquinho lá. Você tem que correr e inibindo até você vencer a força dele. Então, semanal. Melasma você aplica só local, mas você faz normalmente assim, na outra live você falou, você aplica no melasma local, mas se faz normalmente alguns outros pontos, porque a paciente com melasma, ela tem a autoestima já prejudicada. Você já faz um... Então, se for muito, o que você pode fazer para ela, talvez seja interessante, mas aí você teria que ter, porque assim, se você não pode estar adicionando os ativos específicos numa pele normal, senão você vai fazer várias coisas, porque ela realmente vai clarear demais aquela pele. Então, você não vai poder. A mescla específica, ela tem que ser apenas na mancha. Então, você sempre na manchinha, com um intervalo, você imagina que ele vai fazer um halo de 1 centímetro, né? Você fez lá um halozinho de 1 centímetro, ele vai fazer. Então, você vai dividindo dessa maneira. Mas e aí você faz uma mesclinha com hialurônico, com vitamina C também, para o restante da face. Porque justamente, realmente, a pessoa geralmente tem a autoestima baixa, aquilo incomoda muito, realmente aquilo. São sempre clientes que sofrem com essa questão, que já foram em vários lugares, que é uma vida de tratamento, né? Que já tentou várias coisas, né? E eu falo que ela já vem traumatizada. Até pra gente dar um tratamento, a gente tem que super falar, convencer, né? Bem interessante. Porque elas já vêm de outros tratamentos frustrados, e aí elas já vêm não acreditando que vai funcionar. Olha, o pessoal está perguntando se você sempre que você faz procedimentos com enzimas, se você indica home care também. Você cria esse contínuo do cuidado clínico e junto com o home care? Sim, além de ser uma possibilidade, é importante, é necessário. As pessoas, a cliente tem sempre que entender, e isso é importante que a esteticista comece a estudar a respeito, que a pele tem um ciclo. E às vezes você só vai conseguir visualizar o efeito mesmo a partir do segundo ciclo de pele. Então, são 3 meses, às vezes, 3 a 6, para você realmente falar, nossa, olha, rejuvenesceu. É claro que a gente vê resultado 2, 3 dias depois, é nítido. Você faz um skin buster, no outro dia você já percebe a sua pele
assim, iluminada, é nítido, isso aí é um fato. Às vezes, Não, eu posso... Não, é fogo. Eu sou parece. suspeita também. Sou muito suspeita, porque às vezes eu bato o olho e falo, nossa, eu preciso fazer, você percebe que você está assim cansada, parece que você está... Você faz e rejuvenesce. É, Porém, é muito bom. Porém, é importante você passar isso para sua cliente, que você tem um ciclo de pele, então é importante esse ciclo se renovar. Então, você faz as 5 sessões nela, volta que 20, faz mais uma, dá mais um mês, fala para ela, vamos fazer mais 3 ou 5 sessões. E aí, ela vai, esse ciclo de pele vai ser renovado e ela vai vir uma pele muito superior, muito superior. Muito. Então, e nisso é importante o home care. É fundamental, porque são todos os dias, então sempre, sempre indica. De preferência com os ativos que você já está usando, né? Ricos em hialurônico, rico em DMAI. Tem também, Dani, uma coisa que eu gosto bastante, eu nem tenho falado muito sobre isso, mas eu amo, que é a suplementação, não só que é a suplementação de alguns aminoácidos essenciais para a gente, né? Nós temos aí cerca de 20, acho que é 22 aminoácidos essenciais. E nós temos uma cerca de 8 a 9 que a gente não produz. A gente não produz. E aí a gente tem que suplementar de alguma maneira. E nem sempre você consegue isso com a alimentação. Desculpa, por vários motivos, nem sempre você consegue. Então, dependendo, chega um momento que é importante a gente estar suplementando, né? E aí, por exemplo, eu vou voltar nela, a vitamina C, o complexo B, o enzima Q10. A coenzima Q10, ela tem uma ação, ela age nas mitocôndrias, como nós falamos aqui. Mitocôndria é tudo de bom, por quê? Porque ela que traz energia para o nosso corpo, ela que leva toda a molécula de energia e distribui para o corpo todo. Então, se você tem um suplemento que aumenta a produção e fortalece a produção de mitocôndrias, imagina que maravilha que não é para o seu organismo todo, para o seu sistema, entendeu? Então, sempre pensar na suplementação de algumas coisas. Então, invista no home care em ativos que tenham que tenham esses componentes, né? Que tenha vitamina C, que tenha Q10, né? Que tenha selênio, que tenha magnésio, que tenha zinco. E aí vai. Então, é fundamental, sempre bom. ó, e aí, que Márcia está falando? Então, cite um para experimentar. O que, que você dá aí de. De suplementação, por exemplo, ó, eu gosto de um. E aí você pode fazer, tem algumas. Como tem problema com injetável, eu até gosto do injetável. Mas tem gente que tem problema, então pode fazer Geral, sistêmico. sistêmico. Ah, É, é. eu gosto. Vitamina. Não, pois, depois eu te passo essa receitinha, mas olha só. Vitamina C, complexo B, então vitamina C, complexo B, Q10, coenzima Q10, vitamina C, complexo B, coenzima Q10 e selênio. Uau. Perfeito. Minha filha, perfeito. Muito. Inclusive, eu tenho a opção dela, tem uma farmácia que faz para mim em drajas, né, comprimidinho, e tem os ativos injetáveis, que aí você pode fazer uma vez por semana, a cada 15 dias. Eu tomo sempre, eu gosto, às vezes eu ponho zinco, que também gosto. Faz uma injeção intramuscular uma vez por semana e ela potencializa. Ela estimula a produção de mitocôndrias. E mitocôndrias, então, Sim. essa ativação, a gente sabe tudo sobre essa deficiência. Está vendo até sobre o ozônio, né? O ozônio é fantástico. E eu sei que no seu curso aqui em São Paulo, no curso de mescla, você ensina a ozonizar, a estimular essa parte também de ozonizar a sua enzima, né? Para você realizar. E hoje o ozônio na estética está super em alta. E realmente é muito bom.
né? Muito bom, muito bom. Para o sistêmico, né? Ele é muito bom. Tem uma, você até conhece a Cris, ela trabalha bastante com ozônio, é maravilhosa, e ela tratou uma cliente dela com um olhinho de ozônio, né? Que ela estava com uma feridinha na perna, de uma ferida, né, vascular, e, nossa, acho que foram uns 2 meses, nem isso, fechou uma úlcera, assim, de anos com ozônio. Então, eu gosto bastante do ozônio. Muito, muito, muito. E aí, pescoço? O que que a gente faz com o pescoço todo enrugado de ficar vendo no celular? E interessante, Dani, que o músculo, né, que é o platisma, deixa eu arrumar minha coisa aqui, que é o platisma, que ele sai daqui e vem embora, desce, se cerca aqui embaixo. E aí, com o envelhecimento e como músculo, é aquilo que eu falo, tudo que é expressão, né, você vai marcando. Então, se você fica muito assim, você vai marcando também. Mas ele tem uma questão, ele começa a ressecar suas fibras, a perder, né, perder tudo, né, com a idade. Então, ele começa a ressecar ou diminuir, né, e aí você vai ficando com aquela região esticada, né? Ele emenda, né? Ele emenda o mento com o pescoço. Perde completamente a forma. Totalmente a forma, né? Então, você pode tratar com o Botox, né? Você pode tratar. Mas o Botox, ele é um procedimento caro para o platismo, ele é para pescoço, ele acaba ficando caro, porque você vai usar muitas doses e ele tem um tempinho aí, né? Mas você pode, então, devolver toda a hidratação que ele precisa, todos os ativos que você usaria no seu rosto, você pode usar no pescoço, você deve usar no pescoço, né? Então, eu acho que talvez por isso que ele acaba envelhecendo tão rápido, e a gente, porque você tem o hábito de cuidar do rosto, esquece, né? E também é uma extensão, é uma extensão. Então, são ativos que você pode usar mesmo. Invista em ativos para flacidez e para hidratação, para que você possa devolver, né, a hidratação desse músculo, para que você consiga que as fibras desse músculo volte a ter uma função, a mesma função, para que ela consiga tirar devolver mesmo todo o contorno da face. Então, para o pescoço, sempre para flacidez, porque ela também, se você olhar, ele é mais, ainda mais se a pessoa for muito branquinha, né? Ela é muito flácida, é mais sensível, toma muito sol, a gente não passa protetor no pescoço, a gente não passa protetor aqui. Então, toma muito sol. Então, são vários fatores. E aí, você insista na hidratação dessa região. Ativos que vai hidratar, que vai puxar líquido para a pele, né? O Demai eu gosto bastante. O hialurônico em gel, não o reticulado. O não reticulado, mas acho que ele é 2,5%, 3%. As placentas, peptão de placenta para cá, é muito legal. Nossa, pegando, né? Essa questão da placenta, da bioplacenta, tá pegando, tá todo falando da bioplacenta. Deixa eu aumentar o volume aqui. Para cicatrizes de acne, né? E o PRP também, né, Dani? O PRP. PRP é fantástico, é fantástico. Então, quem tem na clínica a centrífuga, gente, nós fizemos na última vez, né? Nós adicionamos as enzimas no PRP. É tudo de bom. Você faz, prepara, né, o seu plasma, e aí você adiciona algumas coisas lá, adiciona algumas enzimas nele e faz o skin buster, faz pescoço, faz tudo. É muito legal. E olha só, quando você fala, uma pergunta, quando você fala sobre hidratação de pescoço, existe alguma técnica específica para aplicar na região do pescoço? Para você fazer essa hidratação muscular ou é a aplicação padrão? É padrão, porém você tem que ser bem, assim, tomar bastante cuidado com profundidade, né? Porque às vezes a gente tende a
e um pouco mais profundo. E é uma região onde você tem glândulas importantes, né? Você ó, um exemplo. Esses dias, num grupo que eu participo, uma colega, ela pressurizou, bem aqui, fez eu não me lembro se era para papada ou se era só rejuvenescimento. Sei que ela fez um ativo pressurizado bem nessa região. Nós temos glândulas importantíssimas aqui. Era nítido, a glândula na hora, ela tirou a foto porque ficou um nódulo. Então, foi numa profundidade que não podia ter ido. Então, até para quem utiliza pressurizada, quem trabalha com a pressurizada, tomar cuidado com isso. Porque foi que ela pegou uma glândula. E aí, essa região, né, ficou toda demasiada, e você notava, assim, a estrutura, né, o formato da glândula que foi atacada. Então, muito cuidado para quem trabalha principalmente com pressurizada. Porque você tem glândulas importantes nessa região. Então, para quem trabalha com pressurizado, tem sim que tomar um certo cuidado, tá? Tem uma marcação legal. Uma marcação legal. Por isso tem que saber anatomia, gente. Não tem o que fazer, não. Tem que saber anatomia. Quem se diz da área da saúde, não tem essa. Né? Todas as áreas. A estética ela conseguiu no ano passado ser classificada uma área da saúde. Tem que saber anatomia, porque tem muitas regiões. E eu tenho um professor que fala assim, que não há minimamente invasivo. Ele fala, não existe minimamente invasivo. Não existe. Entrou, é sistêmico. Pro, antes de passar para a mescla de cabelo, porque a gente as pessoas ficaram com muitas dúvidas se a mescla de cabelo feminino e masculino se comporta da mesma maneira. Antes de passar, veio aqui uma pergunta. DMAI e Botox, tá? Eles são antagonistas? Por exemplo, tem muita gente reclamando que o Botox está perdendo efeito rápido. Eu sei que a gente está falando de enzima, e aí tem muita gente que usa o DMAI como uma forma de hidratação e rejuvenescimento. Como é que funciona essa questão de Botox e DMAI na mesma região? Então, você sabe que o Botox, na verdade, a gente fala assim, o Botox perdeu o efeito, né? Diz que ele não perde. Ele inibe, e lá ele vai inibir. Aonde você inibiu, ele vai ficar. O que acontece? O seu organismo cria, né? Ele meio que ramifica outras ramificações nervosas para suprir aquela deficiência onde você colocou a proteína, onde você colocou a toxina. Então, você vai... Mim tá aqui. Aí. É que o nosso organismo é tão esperto, né? Que ele vai criando outras ramificações. Então, como é tudo muito milimétrico, ele vai criando outras. Porém, ele realmente, assim, tem tudo aquilo que você estimula circulação, você vai diminuir a ação dele. Por quê? Porque você passa sangue, quando passa sangue, reconhece que tem uma coisa errada. Então o sistema vai falar, não, vamos resolver, ó, entendeu? Então, sempre que você estimular a circulação, você vai ter você vai diminuir a resposta dele. A verdade é essa. Entendeu? Porque você vai... Então, e o DMAI é um deles que... ele vai fazer... algumas coisas que você... Eu passei por isso. Eu fiz um Botox no último curso aí, e eu fiz aqui. Eu nunca tinha feito. Eu fiz aqui, né, no auricular. Meu Deus, quando eu olhei para mim, 2 dias depois, eu tava com a boca torta. Ria de um lado, do outro não. Até ele pegar, ele te deixa meio tortinha. E aí eu notei, já tinha me falado disso, e eu notei que mudou o meu sorriso completamente. A fala, o sorriso, e aquilo me incomodou de uma maneira. Falei, meu Deus, precisa passar. E aí eu pensei nisso, falei, nossa, eu vou para poder ver se eu consigo diminuir um pouco a ação, porque não foi confortável, eu não gostei do que, né? Ele até é legal, porque ele realmente tira um pouco
o ar do sorriso cansado, porém, no meu caso, eu achei que não gostei. Enfim, comecei a usar, massagear, fazer bastante ativos aqui para estimular, para poder diminuir um pouco a ação. Então, é relativo? Pode ser também. Pode ser que em algumas pessoas não vá funcionar. Em outras, às vezes você tem uma resposta maior. Tem gente que dura. Eu mesmo, geralmente, eu faço muito pouco Botox em mim, porque eu tenho um. Para mim, ele dura, fica lá. Quando eu percebo. Então, assim, eu faço muito pouco. Eu cheguei a ficar uns 2 anos sem fazer. Porque você usa, na verdade, os processos de hidratação, de vascularização, de nutrição e vai colocando isso na pele. Muito bem, gostei, viu? Não sabia disso. Então você vai, se você tiver, é por isso que as pessoas que fazem academia demais, né, que fazem muito aeróbico, elas vão ter uma ação menor do Botox. Por quê? Porque esse Botox, essa circulação vai estimular a formação de outras fibras nervosas, né? A migração de outras fibras nervosas para aquela região e ela vai diminuir. Então, faz todo sentido. Eu sei que para quem faz o seu curso, você acaba fazendo uma assessoria nessa escolha de mescla, para que realmente os seus alunos tenham opções mais inteligentes de indicação, que a gente foge um pouquinho daquela receitinha de bolo. Enzimas de cabelo, feminino e masculino, é a mesma coisa ou não? Não, você geralmente você adiciona, né? Você quando é masculino, você pode ter o fator hormonal, pode não, geralmente, em alguns casos, você tem o fator hormonal que está causando essa calvície. E às vezes ela é genética, você até consegue né, segurar um pouco esse processo. Então, quando for masculino, a gente coloca o finasterida. Finasteride, ele vai agir na questão hormonal. Então, se for homem, o finasteride. Se não, fora o finasteride, são os mesmos ativos. Você vai estar sempre, você vai melhorar a circulação daquele lugar, né, daquela região, para você nutrir aquele bulbo, para que ele se fortaleça e volte não. Porque, na verdade, se ele morrer, você não tem o que fazer. Só implante. Se for uma calvície, onde você ainda tenha o bulbo capilar lá, mesmo que fraco, mesmo que sofrendo, você tem uma resposta e ele volta. Agora, se ele tiver morrido, se você tiver perdido o bulbo, não tem o que fazer. Só o transplante de célulazinhas do bulbo capilar para poder refazer. Então, mas se ele se ele ainda estiver ativo, porém capengando, você consegue reverter. E aí são os mesmos ativos, para homens e mulheres, fora o finasteride. Você só adiciona, para homens você pode adicionar o finasteride. Mulher não tem indicação, não tem indicação. Não tem necessidade. Aí você só... Mas o restante, os outros ativos são os mesmos. Os outros são os mesmos. Uma pergunta. Quando a gente faz tratamento para cabelo com enzima, eu sei que a gente consegue associar com LED, enfim. Mas ela é semanal, é quinzenal, é mensal? Como que você avalia essa indicação de dose? Eu sei que é paciente para paciente, mas como que a gente pode ter uma luz aí? Então, tem algumas regiões que são muito desconfortantes, né? Então, às vezes, você fazer semanalmente, às vezes, você pode judiar um pouco da pessoa, talvez ela não consiga fazer semanalmente. Porque a área é muito grande, sensível, e aí você pode estar fazendo a cada 15, mas se a pessoa conseguir, pode fazer uma vez por semana. Mas eu acho que 15 é interessante. Cada 15 é interessante porque você vai dar um espaço, né? Para poder, para circulação. E outro detalhe também, né? É dolorido. É dolorido. E outra coisa também, o cabelo, você corre aí o risco de, por exemplo, você fazer um nódulo, uma inflamação, processo inflamatório.
porque o cabelo soa muito, né? Tem toda uma questão de higiene. Então, é bem importante, talvez a cada 15 você diminui um pouco esse risco de inflamações, de alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que é bem interessante fazer quando você vai fazer cabelo, pedir para o seu paciente lavar a cabeça, lavou o cabelo, não sei o quê, antes de vir para a clínica e passar a clorexidina. Passa clorexidina no cabelo, no couro cabeludo, quando estiver vindo. Porque aí você diminui bastante toda a flora, para evitar possíveis infecçõezinhas, né? Processo inflamatório, na verdade. Para evitar. A cada 15 você diminui os riscos aí e ainda vai estar interessante. No intervalo você pode estar fazendo outras terapias, né? Sim. O Natan até está falando aqui, como poderia ser o protocolo associado de enzimas com LED? Tá? Então, por exemplo, a professora Meire, ela está falando sobre a ação, na verdade, de você higienizar o cabelo, fazer até o uso do clorexidina. Se o colega tiver alta frequência, ele pode fazer, porque a alta frequência, ele também tem um benefício capilar. Tanto que você tem o cabeçote cebola, né? A gente usa no curso da professora Meire, a gente faz a higienização e também tem o pente que você pode estimular, que acaba sendo o ozônio. Ele vai ter uma ação bactericida, ele vai fazer o controle dessa oleosidade do couro cabeludo e ela vai otimizar também a permeação, porque ele vai vascularizar a superfície, tá? Depois você faz a aplicação das enzimas, que quem não faz a aplicação e vai trabalhar com pressurizada, acaba também sabendo no curso quais são as mesclas, tudo, e faz um microagulhamento para permeabilidade. Depois, LED vermelho para vascularizar e estimular a angiogênese, que é a formação dos novos vasos e também fator de crescimento dentro, na verdade, né, por permeação da membrana. Então, é bem, bem legal. Dá para associar. E claro que a gente tem esse protocolo que é bem bacana, mas ficou bem legal. Qual vitamina é boa para indicar para cliente? Agora, Bárbara, não é a Bárbara, não, a May. Vitamina para quê? Para cabelo? Não sei, não dá para saber. Como poderia ser? Aquela que nós estávamos falando de ação sistêmica, você vai estar suplementando aí para tudo, né? Porque você vai estar devolvendo a vitamina B, você vai estar devolvendo vários ativos, que ela é bem complexa, né? A vitamina C, você também vai estar trabalhando como antioxidante. O Q10, você vai estar estimulando a produção de mitocôndrias, automaticamente você vai ter um organismo muito mais ativo. E a questão, você melhora tudo. Então, e outra, a Q10 tem uma ação nos vasos, nas artérias, então automaticamente você vai estimular a circulação local, que pode estar comprometida. Então, você vai estar trabalhando o organismo como um todo, ela está especificando que é para cabelo. Então, você vai conseguir. Agora, então, assim, específico para cabelo, para ela, por exemplo, a biotina, né? Pode estar tomando biotina, minoxidil, pode estar tomando via oral o minoxidil, que é bem legal. Isso específico para cabelo. Tem. Fica um home care para cabelo, para o paciente fazer em casa. Algumas loções, a base de minoxidil, né? Que realmente funciona, e ela pode estar tomando o minoxidil também. Toma, a pessoa, né, pode fazer uma mescla, com minoxidil, com vitaminas, ela pode tomar e fazer a loção de minoxidil. Então, é uma série de fatores, dificilmente vai dar errado, costuma dar bastante resultado. Bastante. Bem, temos 3 minutinhos. Nunca consegui me despedir de ninguém, né? Você percebe? Nunca. Gente, eu não sou mal educada. Nunca consegui. Perceba. Ô, Pro, você tá
curso para o dia 1, 2, 3 de abril, e devido à pandemia. E agora você me falou que você está programando um curso online, né? Porque com todas essas dúvidas e todas essas informações que a gente foi liberando aí nessas lives, vários colegas procuraram você e aí pediu realmente para você fazer essa live não, esse curso, que é uma sala virtual pelo Zoom. E me conta um pouquinho, isso vai acontecer? Vai, isso vai acontecer existem alguns projetos do curso online em si, de uma plataforma que está sendo montada, isso para todos os cursos que eu dou presencial. Porém, esse nós vamos fazer. É o mesmo curso que eu daria na clínica, tá, Dani? A gente vai fazer pelo Zoom, né? Provavelmente a partir da semana que vem, quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo direct, que eu dou as maiores informações. Nós vamos dividir aí em 2, 3 dias, né? Para poder abordar toda a parte teórica que nós faríamos no curso. E aí a gente pode estar, futuramente, esse mesmo grupo pode estar participando com a gente de algumas práticas, né? A gente pode linkar alguma coisa nesse sentido. Então, vai estar assim. A partir da semana que vem, a gente já vai estar trabalhando, já vai estar com algumas datas. Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo. Direct. E esse curso que você vai fazer será sobre mesclas. E é um curso ao vivo. Então, você vai ficar com o pessoal, com os alunos nessa sala, ao vivo. Então, esse bate-bola. O tempo todo é bem interessante, porque a gente consegue tirar bastante dúvidas. Aí eu consigo mostrar algumas coisas para vocês, mais específicos. A gente vai se aprofundar bastante em todos os temas, justamente para que a pessoa tenha bastante noção do que precisa. E aí depois a gente pode estar, a gente direciona para São Paulo, quando estiver aí, para a gente fazer umas práticas, pode montar um grupo para prática depois, mas... Em São Paulo, oi Rafa, tudo bem? Em São Paulo eu sei que você faz cursos de mesclas, harmonização facial, né? Preenchedores e toxina botulínica. Era esse seu roteiro? Era esse meu roteiro. Nós estávamos organizando um para ozônio, né? Ozonoterapia. E eu acho que mais, Dani? O que mais, Dani? Bem, aí, eu agradeço. Então, quem tiver interesse, entre em contato no Insta da professora Meire, tá aqui, fica disponível. A live vai ficar salva e depois ela publica lá no Instagram dela também, tá bom? Obrigada sempre, sempre, sempre. E, bem, conhecimento, quando a gente dá, né? Quando a gente entrega, a gente ganha muito mais. Força, Olivia, força, Brasil, força na Holanda, que tem um colega aí na Holanda também, e um beijo enorme para todo mundo. Todos, muito obrigada assim, foi maravilhoso esses dias, um feedback muito positivo. Eu adoro poder colaborar com a informação sempre. Você é uma fofa, uma maravilhosa. Minha gratidão sempre. Tá e eu espero que a gente consiga. Você vai estar lá semana que vem no curso, na sala com a gente. Legal. Né? Então, vem todos juntos na sala do curso com a professora Meire, tá bom? Beijo. Beijo a todos e o meu muito obrigada. E força, Brasil aí. Força! Daqui a pouco passa.